Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui com uma aula sobre função do segundo grau. Tema muito importante para mim e também para outros processos seletivos, tá? Bom, então vamos começar com a definição. Repara só. Chamamos de função do segundo grau a função f de r em r, definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Lembrando, esse tal do f de r em r significa que os x são reais e que os y também são reais, tá certo? Bom, detalhe que esse a tem que ser diferente de zero, porque se a for igual a zero, nós não teremos o x elevado ao quadrado. Logo, deixaremos de ter uma função do segundo grau. Alguns exemplos de funções do segundo grau. Exemplo 1. F de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Exemplo 2. F de x igual a menos x ao quadrado menos 2x. Exemplo 3. F de x igual a x ao quadrado menos 9. Repara. Primeiro, em função do primeiro grau, foi visto que o coeficiente A é chamado de coeficiente angular, que o coeficiente B é chamado de coeficiente linear. Numa função do segundo grau, os coeficientes A, B e C eles não recebem nomes. Simplesmente a gente chama de A, B e C. Se você olhar aí para o exemplo 1, no exemplo 1, A vale 2, B vale 3 e C vale menos 1. No exemplo 2, A vale menos 1, B vale menos 2 e C vale 0. No exemplo 3, A vale 1, B vale 0, não tem o termo em x, e o C, o termo independente, é menos 9. Então, essa aí é a definição, o formato, a cara de uma função do segundo grau. Bom, em função do primeiro grau, nós vimos que as questões elas podem ser resolvidas por proporcionalidade, por regra de 3. Em função do segundo grau, nós não podemos fazer isso. Ou seja, aqueles truques que você vê em função do primeiro grau para agilizar o processo, a gente infelizmente não pode aplicar em funções do segundo grau. Mas vamos lá, vamos com calma. Já começa logo com a questãozinha do Enem, que se você quiser, pausa o vídeo e tenta resolver. Um professor, depois de corrigir as provas da sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor do que 3 para alterar as notas x da prova para notas y igual a f de x, da seguinte maneira. É muito importante perceber que as atuais notas ele está chamando de x e que as novas notas serão as notas y. É importante perceber isso. Bom, de tal forma que a nota 0 permanece 0. Ele já me deu aqui um par ordenado, 0, 0. Beleza? A nota 10 permanece 10. Ele já me deu um outro par ordenado, 10, 10. E a nota 5 passa a ser 6. Ele me deu um outro par ordenado, x igual a 5, y igual a 6. A expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor é... Meu primeiro comentário aqui é o seguinte. Em momento algum do texto, a questão falou que era uma função do segundo grau. Beleza? Ele disse que era uma função de grau menor do que 3, ou seja, pode ser uma função de segundo grau ou uma função de primeiro grau. Beleza? Bom, eu vou começar jogando com as alternativas para a gente chegar a uma conclusão. Vê se você concorda comigo. A letra E já está fora. Porque na letra E você tem uma função identidade. Y é igual a x. Ou seja, se a questão propõe que nós queremos mudar as notas x para as notas y, se você colocar a função y igual a x, uma identidade, você nunca estaria mudando as notas. Como é que a nota 5 passaria a ser 6 se você usar y igual a x? Isso é impossível, já está fora. Essa aqui já está fora. Tchau.
Quando ele diz que a nota 0 permanece 0, vê se você concorda comigo. Se você substituir x por 0, o y vai ter que dar 0 também. Concordam? A nota 0 continua a ser 0. Então, se substituir x por 0, o y vai dar 0. A letra D já está fora. Sabe por quê? Olha para a letra D. Se você pegar esse x que está aqui, ó, e substituir por 0, 4/5 vezes 0 dá 0. 0 mais 2 vai dar 2. Ou seja, se a fórmula da função utilizada pelo professor fosse a da letra D de dado, ao substituir x por 0, a nota não permaneceria 0. A nota passaria a ser 2. Logo, já está fora também a letra D. Logo, se eu olhar para as alternativas que sobraram, eu chego à conclusão de que é uma função do segundo grau. O texto, em momento algum, afirmou que era uma função do segundo grau. Eu, utilizando dois pares ordenados que a questão me forneceu, o par ordenado 0, 0 e o par ordenado 5, 6, eu consegui já eliminar as letras D e E. Logo, eu tenho funções do segundo grau como opções, tá? Bom, qualquer coisa você volta e analisa de novo. Você tem aqui algumas possibilidades. Percebam que seja na letra A, na letra B ou na letra C, se você substituir os x por 0, você vai achar y iguais a 0. Nas três alternativas que sobraram, a A, a B e a C, se você substituir x por 0, o y que você vai achar também vai dar 0. Então, eu não consigo eliminar alternativa alguma. Se você não quiser gerar a fórmula da função, que é o que eu vou fazer, você poderia substituir os pares ordenados nas alternativas. Por exemplo, se a nota 10 permanece 10, é porque se x for 10, y também vai ser 10. Você chega em cada alternativa, substitui x por 10 e vê se o y correspondente também vai ser 10. A nota 5 passa a ser 6. Você pode substituir os x das alternativas por 5 e ver qual é que o y vai dar 6. Você faria por tentativa. Eu vou fazer por substituição. Se liga aqui. Você concorda que C vale 0, né? Se a nota 0 permanece 0, eu consigo enxergar aí que todas as três alternativas iniciais têm C igual a 0. Então, a fórmula que eu estou buscando é y igual a ax ao quadrado mais bx. Ah, Rodrigo, eu não ia enxergar isso não. Eu ia botar ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza. No momento que você pegasse o primeiro par ordenado que ele te deu, 0, 0, e substituísse na fórmula, você ia chegar à conclusão de que c vale 0. Como eu já tinha chegado a essa conclusão, até porque as três alternativas que sobraram têm c igual a 0, eu já nem vou colocar o c para minimizar o número de incógnitas. Galera, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas informações que estão aqui, ó, e vou substituir ali. Por exemplo, a nota 10 permanece 10. Então, se x for 10, y é 10. Olha o que eu faço lá embaixo. Estou substituindo y por 10 e x por 10. Beleza? E ó, isso daria 10 igual a 100A mais 10B. A nota 5 passa a ser 6, ou seja, se x for 5, y é 6. Vou substituir, ó. 6, que é o y, é igual a A vezes 5 ao quadrado mais B vezes 5. Se eu resolver ali, vai ficar 6 igual a 25A mais 5B. Você lembra que no iniciozinho da questão eu falei, ó, gente, ele está dizendo que as notas atuais são X e essas notas vão virar notas Y, beleza? Galera, você tem duas equações, cada uma com duas incógnitas. Sistema, velho. Esse é um sistema para a gente resolver. Como você vai resolver esse sistema, você escolhe. Tá? Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Olhe para as alternativas. Olhe para as alternativas que sobraram. Tá olhando? Perceba que nenhuma delas tem A igual. E que nenhuma delas tem B igual. Os três A's são diferentes. E os três B's são diferentes. Ou seja, eu não vou investir meu tempo calculando A e B. Para resolver a questão, ou eu preciso calcular A, ou eu preciso calcular B. Não vou perder meu tempo fazendo A e B. Uma vez que lembre-se, Enem, ganhar tempo é importante. Mas, galera, você vai fazer esse sistema do jeito que você achar melhor. Eu sempre gosto de fazer por adição. Então, sabe o que eu vou fazer? Olha lá. Vou multiplicar a segunda equação por menos 2.
Se eu multiplicar a segunda equação por menos 2, vai ficar menos 12 igual a menos 50A menos 10B. Sabe por que eu fiz isso? Olha agora ali para o sistema que eu obtive. Se eu somar essas duas equações, eu vou cortar o menos 10B com o mais 10B, ó. Menos 10B mais 10B corta. Vai ficar menos 2 igual a 50A. Se você isolar esse A vai dar menos 1 sobre 25, que dentre as alternativas, menos 1 sobre 25 é o coeficiente A da letra A. Ó, galera, letra A. Para fazer essa questão de função do segundo grau, uma questão contextualizada, uma questão carregada e tal, você não precisa de nada além de substituição de valores de pares ordenados e de saber qual é a fórmula de uma função do segundo grau. Agora, você já consegue perceber uma coisa. Quando você pega a função do primeiro grau e resolve por proporcionalidade, evitando de gerar os sistemas para achar os valores dos coeficientes, você já percebe que aqui vai ser mais complicado, né? Você vai ter um pouco mais de trabalho para fazer as questões, uma vez que a variação de função do segundo grau ela não é linear, porque se fosse linear, seria uma função do primeiro grau. Beleza? Qualquer coisa você volta e vê de novo a resolução dessa questão, tá, gente? Bom, consideremos a função f de x igual a ax quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Vamos fazer aqui uma análise gráfica, a análise dos coeficientes. Gente, uma função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. Uma função do segundo grau tem como gráfico uma parábola. Vamos analisar então, ó. Essa parábola, ela está com a concavidade voltada para cima. A galera já me fala que a parábola está feliz. Bom, se você acha que é melhor dizer que ela está feliz, tudo bem. Ela está com a parábola, a concavidade voltada para cima. Isso acontece quando A é positivo. O A positivo, parábola com concavidade voltada para cima. A negativo, parábola com concavidade voltada para baixo. Ou seja, o coeficiente A de uma função do segundo grau determina a concavidade da parábola. Beleza? Se A for positivo, parábola com concavidade voltada para cima. Se A for negativo, parábola com concavidade voltada para baixo. Ok? Bom, aí eu queria propor para você de novo o que eu fiz também na videoaula sobre função do primeiro grau. Você lembra que para determinar onde o gráfico da função do primeiro grau tocava o eixo x, o eixo y, desculpa, eu pedi para você substituir x por zero, uma vez que o eixo y ele é o eixo que possui todos os pontos que tem x iguais a zero. Se você chegar agora na fórmula da função do segundo grau, que está nesse slide, substituir x por zero, olha lá. Se você pegar esse x aqui do ax ao quadrado e substituir por zero, a vezes zero ao quadrado é zero. B vezes zero é zero. Se você substituir o x da função do segundo grau por zero, o y correspondente vai ser c, o termo independente. Sabe o que isso significa? Olha lá para o eixo y. Significa que C indica onde a parábola intercepta o eixo Y. O que o coeficiente B determina na função do primeiro grau é o que o coeficiente C determina na função do segundo grau. Porque, galera, os termos independentes sempre serão onde os gráficos tocam o eixo Y. Porque se ele é o termo independente de x, significa que se x for igual a zero, você vai ter como valor de y o termo independente. É sempre assim. Beleza? Então, coeficiente A, concavidade. Coeficiente C, interseção da parábola com o eixo y. Agora, olhe para o eixo x. Você lembra na função do primeiro grau como foi que nós determinamos onde a reta corta o eixo x? Nós igualamos y a zero e resolvemos uma equação. E aí a gente chamou aquele ponto de zero raiz da função. É a mesma coisa aqui. Olha para lá.
Tá vendo ali x' e x2'? x1 e x2, como você queira. x1 e x2, x' e x2' são as raízes ou zeros da função. E o que são raízes ou zeros da função? Olha ali, valores de x obtidos quando você iguala a função a zero. Ou seja, para y igual a zero, você deixa de ter uma função do segundo grau, e olha o que apareceu, uma equação do segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. Que se você quiser, geralmente a galera usa a fórmula de Bhaskara. Deixa eu te lembrar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, se você quiser determinar os pontos nos quais a função do segundo grau intercepta o eixo x, você iguala y a zero. Igualando y a zero, você vai gerar uma equação do segundo grau. Aí, meu amigo e minha amiga, fórmula de Bhaskara, uma das formas de se resolver. Tem soma e produto, enfim. Vou deixar a fórmula de Bhaskara. Aí eu queria te lembrar o seguinte, porque vai ser importante. Eu vou fazer uma pergunta. Você pausa e tenta responder aí, tá? A pergunta é: verdadeiro ou falso? O gráfico de uma função do segundo grau sempre intercepta o eixo x em dois pontos distintos. Vou repetir. A pergunta é: verdadeiro ou falso? O gráfico de uma função do segundo grau sempre intercepta o eixo x em dois pontos distintos. A resposta é que isso é falso. Sabe por quê? Não sei se você lembra. Olha ali. Quando delta é maior do que zero, quando você aplica a fórmula de Bhaskara, quando delta é maior do que zero, você vai achar duas raízes reais e distintas. Como está aí nesse slide. Tá vendo? x1, x2, x' e x2'. Quando delta é igual a zero, você vai ter duas raízes reais iguais. Galera, se as raízes são iguais, é porque x' é igual a x2'. Aí a parábola, ela não vai tocar o eixo x em dois pontos distintos. Ela vai tocar o eixo x em apenas um ponto. E quando delta é menor do que zero, não existem raízes reais. Ou seja, a parábola não irá interceptar o eixo x. Então, a pergunta que eu te fiz, será verdadeira ou falsa? O gráfico de uma função do segundo grau sempre intercepta o eixo x em dois pontos distintos? Isso é falso. Ó, e para fazer esse link, se liga aqui. Quando delta é maior do que zero, tem duas raízes reais e distintas, ó. Logo, você vai ter parábolas que interceptam o eixo x em dois pontos distintos. Beleza? Parábolas que interceptam o eixo x em dois pontos distintos. Tranquilo? Se delta for igual a zero, as duas raízes são iguais. Então, ó, você vai ter parábolas que interceptam o eixo x em apenas um ponto. Se o delta for menor do que zero, você não tem raízes reais. Ó, a parábola não vai interceptar o eixo x. Só para você ficar antenado e antenada, no primeiro caso aí, você está vendo que a parábola está tocando o eixo x em dois pontos distintos? Algumas questões dizem que essa parábola é secante ao eixo x. Parábola secante ao eixo x. Significa que a parábola intercepta o eixo x em dois pontos distintos. Para delta igual a zero, a parábola está tocando o eixo x em apenas um ponto. Algumas questões dizem que, neste caso, quando só toca um ponto o eixo x, a parábola é tangente ao eixo x. E lá embaixo, quando o delta é menor do que zero, o pessoal costuma dizer que a parábola é flutuante. Então, se toca em dois pontos distintos, secante. Se toca em apenas um ponto, tangente. Se não toca, flutuante. Então, repara. A determina a concavidade da parábola. C determina onde a parábola corta o eixo Y. Delta determina quantas vezes a parábola corta o eixo X. Só ficou faltando agora eu te falar sobre o valor de B. O que o coeficiente B ele influencia no gráfico? É desconfortável porque eu não vou ter como lhe explicar o porquê que isso acontece.
mas eu vou ter que jogar informação. Repara. Observação. O coeficiente B influencia na lateralidade da parábola. Lateralidade, galera, é se a parábola está mais à esquerda do plano cartesiano, se ela está centralizada ou se ela está mais à direita. Em outras palavras, ó, se ligue, perceba, ó, a lateralidade da parábola é a posição da parábola em relação ao eixo Y. Perceba que a primeira parábola que eu coloquei no slide, ela está mais à esquerda. A parábola que eu coloquei depois, ela está centralizada. E a última parábola, ela está mais à direita. Quem influencia isso é B. Agora, repare, B não determina a lateralidade, ele influencia. Quer ver por quê? Se uma parábola estiver mais à esquerda, é porque A e B têm sinais iguais. Perceba uma coisa, gente. Quando eu digo que B influencia, eu estou dizendo que B influencia é porque é o sinal do B atrelado ao sinal do A quem vai ditar isso aí. Por exemplo, a parábola não está à esquerda, você não pode falar assim, ó, B é positivo, B é negativo. Não tem como. Porque o sinal do B ele vai depender do sinal do A. Por exemplo, se a parábola está à esquerda, A e B têm sinais iguais. Se você olhar para essa parábola, ela está com concavidade voltada para cima. Logo, A é positivo. A é positivo. Como ela está à esquerda, A e B têm sinais iguais. Como A é positivo, consequentemente, B também será. Então, perceba que, na verdade, essa questão da lateralidade é uma análise dos sinais de A e B. Quando a parábola está centralizada, isso significa que o B vale zero. E quando a parábola está à direita, isso significa dizer que A e B têm sinais opostos. Eu não tenho como lhe provar isso aqui, mas se você tem curiosidade de saber por que isso significa, né? Por que isso é assim, tem a ver, na verdade, com o X do vértice. Porque, repare, não sei se você lembra, isso é para a próxima videoaula, ó, se você pegar aqui, o X do vértice, ó, ele está negativo. Ele está na parte negativa do eixo X. Na do meio, o X do vértice é zero. E aqui o X do vértice é positivo. E a gente vai lembrar que a fórmula para calcular o X do vértice, ela associa A e B. Então, só para você não ficar tão solto e solta, essa questão da lateralidade, ela tem a ver, na verdade, com o X do vértice, tá? Mas, enfim, apesar de desconfortável, não tem outra forma, eu tenho que lhe mostrar isso. Então, B, ele influencia a lateralidade da parábola. Se a parábola estiver à esquerda, você vai ter A e B com sinais iguais. Se a parábola estiver centralizada, B vale zero. E se a parábola estiver à direita, A e B têm sinais opostos. Bom, aí eu vou fazer um exemplo. Pausa o vídeo e tenta fazer, ó. Pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, uma questão dessa, você encontraria no Enem? Não. Não. Mas é uma questão que eu acho bacana só para a gente entender essa parte inicial. A representação cartesiana da função y igual a ax² mais bx mais c é a parábola ao lado. Tendo em vista esse gráfico, podemos afirmar que o cara quer simplesmente que você me diga se A é positivo ou negativo, se B é positivo ou negativo e se C é positivo ou negativo. Bom, a primeira coisa que você já percebe é que essa concavidade é voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, A é negativo. Se A é negativo, eu já posso excluir a letra B e já posso excluir a letra C, ok? A parábola está interceptando o eixo Y acima da origem. Ó, galera, quem determina onde a parábola intercepta o eixo Y é o coeficiente C. Se está tocando o eixo Y acima da origem, C é positivo. Se C é positivo, a letra D também já foi embora. A letra A e a letra E tem A negativo e C positivo. Perceba que eu tenho que saber o valor de B. Ou melhor, eu tenho que saber o sinal do B. Gente, essa parábola, ela está à esquerda, ela está centralizada, ela está à direita? Ela está à direita. E quando a parábola está à direita, A e B têm sinais opostos. Se A é negativo, B é positivo. Bom, se A tem que ser negativo,
C tem que ser positivo e B também, a correta é a letra E. Beleza? Não foi perguntado na questão, mas se tivessem lhe perguntado sobre delta, ó, como essa parábola é secante ao eixo x, ou seja, como essa parábola ela intercepta o eixo x em dois pontos distintos, significa dizer que o delta seria o quê? Maior do que zero. Beleza? Então essa é a parte aí de interpretação gráfica, coeficiente da função, beleza? Espero que vocês tenham acompanhado aí e assista o próximo vídeo para dar continuidade para a gente falar sobre o vértice da parábola, x do vértice, y do vértice. Até já!